Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Como já foi dito pelo nosso presbítero, estamos no finalzinho da nossa revista. Acredito que na semana que vem a gente já tenha a próxima lição. Temos novidades aí para o próximo trimestre. Não vou falar antes, vou deixar para falar quando a gente estiver no próximo domingo, mas sem novidades. Vamos fazer uma coisa diferente. Aí, aqui com a escola bíblica, tanto para nós, adultos, como para os adolescentes, vai envolver todo mundo, e as crianças também. Vamos movimentar a escola bíblica, porque ele está participando, então a gente vai fazer também coisas novas para que possa continuar esse avivamento no meio da igreja, né? A gente quer que todos participem da escola bíblica, esse é o desejo do nosso coração, que essa igreja esteja cheia. Como acontece na ceia, não no domingo à noite, não, na ceia, né? Seria uma maravilha, irmãos. Com certeza não teríamos tantos doentes, tantos mortos no nosso meio, se nós estivéssemos estudando na prioridade a palavra de Deus, para que a gente não tenha realmente só um título, né, de amor pela palavra, mas que realmente a gente pratique isso, porque essa igreja está andando nesse caminho, né? Estamos a cada dia mais amadurecendo e oremos para que o Senhor possa falar aos corações, o Espírito Santo possa trazer as pessoas, porque a gente convida, mas é o Espírito Santo que convence, não é isso? Então nós leremos hoje, listaremos hoje, estudaremos juntos, faremos uma reflexão em cima de uma lição que o título parece meio estranho, né? Mas a gente vai ver. Uma senhora e um irmão. É justamente a forma que João vem trazendo justamente no primeiro versículo que a gente leu no texto bíblico básico. Mas eu não vou entrar nesse agora não, vamos deixar para a gente falar esse tempo da lição, vai ser logo no primeiro tópico, vai ficar fácil de entender. Bem, irmãos, estamos já no finalzinho das epístolas, né? Que, como eu falei, a lição está acabando. A epístola de João termina hoje, e a próxima lição é a epístola de Judas. Também é um livro pequeno, mas traz uma profundidade, assim como a epístola de João, né, de 2 João e de 3 João, que só tem um capítulo, mas João vem com profundidade falando do amor de Deus. Nessa lição de hoje, a ideia aqui é reconhecer que aqueles que se dedicam à obra do Senhor receberão grande recompensa, mas também compreender que a saúde espiritual deve ser sólida, a ponto de influenciar positivamente a saúde física. Aí eu peço para você sublinhar positivamente, porque infelizmente às vezes a gente não se liga nisso, mas nós somos influenciadores, irmão, independente se está na internet ou não, as pessoas sempre estão olhando para a gente, então você precisa influenciar positivamente. É claro que a nossa saúde espiritual, aqui fala de influenciar praticamente a saúde física, mas eu estou falando aqui da influência que a gente traz espiritual para outras pessoas, né? Entender também que na obra do Senhor a primazia pertence sempre a Deus e não ao homem. A gente vai entender isso aqui quando João fala sobre os anticristos, o espírito de anticristo e os enganadores que estão no nosso meio. Estão no nosso meio, porque essa coisa é escrito para a igreja. Então, mais que você pense que a igreja, todos mundo são santos. Não, não são não. A gente tem busca da santidade. E no nosso meio, no meio do povo de Deus, estão os enganadores, estão os que são usados pelo espírito de anticristo. É uma triste realidade, mas isso não é de hoje. Isso é desde a época dos apóstolos, então não é nenhuma novidade. Você não deveria se surpreender com isso, porque não é nada novo. Bem, logo na introdução, fala que vou explicar justamente o que nós vamos estudar. As duas últimas epístolas de João são os menores escritos do Novo Testamento, com 13 e 15 versículos respectivamente. Apesar da brevidade, elas transmitem ensinamentos de profunda relevância
cuja influência se mantém ao longo dos séculos. Assim como a primeira carta, ambas foram escritas para alertar sobre os falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo. Então, aqui a concisão, né, o resumo, vamos dizer, por ser muito pequenininho a epístola, né, não compromete a importância e nem reflete uma alimentação do pensamento joanino. Pelo contrário, o próprio autor esclarece a razão da brevidade. Tendo muito que escrevermos, ele coloca isso no próprio livro. Tendo muito a escrevermos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Está lá em 2 João, versículo 12. Esse registro evidencia o anseio do apóstolo por um contato direto com seus destinatários, privilegiando o diálogo pessoal em vez da comunicação escrita. Aí que, se você for ver nas entrelinhas, João está dando a importância aqui, irmãos. Amar de longe é muito difícil. Ou, vamos dizer, ao contrário, é fácil amar de longe. Falar que ama, escrever que ama, no Facebook, no Twitter, ou no Instagram. Falar que ama, escrever que ama é muito fácil. Mas o certo mesmo é você ler no dia a dia. Face a face. É de você provar o amor. E é disso, irmãos, que nós estamos a cada dia tentando nos aprimorar nesse mandamento tão maravilhoso, mas tão difícil para nós, seres humanos. Porque negamos a Deus no início. Preferimos a nossa independência. E por isso nós temos dificuldade de amar. E uma das aflições que Jesus Cristo fala, que nós neste mundo teremos aflições, muitos de nós podemos pensar que essas aflições são as lutas, são as necessidades que nós temos aí no dia a dia. Não. As aflições maiores que nós temos, irmãos, é você lutar em amar e não ser correspondido. Lutar em amar e ser, muitas vezes, recolher desamor ou colher ingratidão. Essa é a aflição do cristão. Essa é a vida do cristão. É difícil, é complicado, mas é o que João ensina. E é o que nós temos que tentar, continuar tentando, continuar avançando em realmente praticar esse amor, que é banalizado nesse mundo e que não é o que nós devemos praticar. Então, mais uma vez, João vai nos ensinar nessas cartas de que no meio de nós está aí pessoas falando do amor de uma forma totalmente diversa do que a Bíblia ensina. Então nós temos que estar atentos e eles ensinam também que a gente tem que nos cuidar. O próprio textual, olha o que está escrito no textual: olhai por vós mesmos, quer dizer, ter cuidado, para que não percamos o que temos ganhado antes, recebamos o inteiro galardão. Então, sim, ainda temos que lutar com tudo isso e ter o cuidado de não perder aquilo que já ganhamos. Essa é o dia a dia nosso, a nossa luta. É você ganhar algo mais, falando de coisas espirituais, e não perder o que já ganhou. Esse é o desafio do cristão. Então, isso quando fala assim, amor. O primeiro tópico vai falar justamente da identidade dos destinatários da epístola, onde logo no primeiro versículo nós lemos, lá fala do ancião, lá fala da senhora eleita e fala dos filhos dessa senhora. Então, nessa segunda carta, João ele orienta os crentes a não acolherem nem mesmo saudarem os falsos mestres, evitando assim qualquer tipo de associação que pudesse comprometer a fé verdadeira. Vamos entrar em mais detalhes mais à frente, tá? Sobre que cuidado que nós temos que ter, porque parece um contraditório, né? Você falar em amar o próximo, mas por outro lado evitar qualquer tipo de associação com pessoas. Parece contraditório, mas a gente vai entender aqui
mais à frente sobre isso. Então, ancião. O autor da epístola se apresenta unicamente como o quê? Um ancião. Esse é o próprio João, o próprio apóstolo João. É um termo que pode ser traduzido como presbítero ou bispo. Então, como seria na ancião, pode ser que algumas versões, eu não lembro, tenha escrito presbítero ou bispo, mas ancião aqui quer dizer isso, tá se referindo ao próprio João. Embora não mencione explicitamente seu nome, a tradição cristã, apoiada pelos pais da igreja, atribui sua autoria ao apóstolo João, que é o irmão de Tiago. E este reconhecimento, irmãos, se baseia na semelhança de estilo e conteúdo com os escritos joaninos, incluindo o Evangelho e os demais epístolas e o Apocalipse. Então, não se identifica no livro, quando você lê 1 João, que foi João que escreveu, mas os estudiosos, teólogos, de muitos anos atrás, pela forma de escrever, pelo conteúdo, chegaram à conclusão que era o próprio João, o apóstolo João. Então, assim, a designação presbítero sugere a sua posição de liderança entre as igrejas da Ásia Menor, na qual exerceu um papel de supervisão pastoral e doutrinária. Então, aí, quando você lê em João, fala sobre o ancião, está se referindo ao próprio apóstolo João. A senhora eleita, essa aqui é mais complicada, parece complicada, mas é simples. Na verdade, a identidade senhora eleita tem sido objeto de diferentes interpretações. Alguns estudiosos sugerem que se trata de uma mulher específica, membro de uma igreja, e que eleita poderia ser seu sobrenome. Uma interpretação. Então, assim, eu, na minha opinião, não tenho nada a ver, mas isso é uma base teológica, uma linha teológica. Então, vou respeitar a linha teológica do camarada. Mas outros vão além, associando-se a Maria, mãe de Jesus. Então, aí a gente vê que tem sempre pessoas que viajam, viajar na maionese é para ser da humanidade. No entanto, tais hipóteses permanecem no campo de especulação. Então, são tudo especulações, são teorias, irmão. Toda vez que fala em teoria, são coisas que não são provadas, não são fatos. Então, quando não é fato, pode ser, pode existir contradição. Eu posso não querer aceitar uma teoria. Por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria. Nunca ninguém provou que o homem veio do macaco. É uma teoria. Um estudo feito lá por Darwin, que tinha lá os seus fundamentos, mas era teoria, não era fato. Então, toda vez que você teoria, coisas que não tem fato. Alguém se lucrou lá, teve uma ideia e criou uma teoria. Então, teoria não é em cima de fatos, é em cima de ideias. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter na mente. A maioria dos intérpretes, graças a Deus, entende que a expressão designa a própria igreja. É isso que nós acreditamos, que nós cremos. Que quando se fala aqui, o Senhor eleita, está falando que como se estivesse escrito aqui. Igreja. A igreja, nós, corpo, os irmãos. Sozinhos somos filhos de Deus, ou filhas de Deus. Mas juntos somos igreja. Porque formam o corpo através da comunidade. Ok? Então, recorrendo aqui à linguagem figurada para reforçar essa ideia. Aí isso reforça mais ainda o estilo de escrita do próprio João. Se você for ver Apocalipse, você vai ver várias formas figuradas que ele tenta passar o que ele está vendo que vai acontecer nos fim dos tempos. Então, ele também escreve de uma forma figurada aqui na sua epístola. Então, bem, nós já aprendemos aqui o que é ancião, o que é a senhora eleita, os filhos da senhora eleita. Aí, como eu já disse, quem é a senhora eleita é fácil agora, Os filhos são quem? A expressão seus filhos refere-se aos filhos da igreja, são cada um de nós. Então, ele estava aqui falando à igreja, aos filhos da igreja, aos membros da igreja da Ásia Menor, sobre
sobre aquela carta, né? A carta era destinada a eles, era endereçada a eles. Essa interpretação é confirmada pelo contexto da própria carta. João ele destaca que alguns de seus filhos andam na verdade. No versículo 4 de 2 João. Em harmonia com a afirmação inicial que também todos os que têm conhecido a verdade, que está em 2 João 1. O apóstolo aqui expressa seu amor por esses crentes fiéis, enfatizando não um sentimento meramente humano, mas um vínculo fundamentado na fé autêntica. Então, isso quer dizer o que, irmãos? Ele está falando do amor. O amor verdadeiro é fundamentado na fé autêntica. Quer dizer, aquele que realmente ama, ele tem uma fé de verdade. Não adianta você falar que ama seu irmão, e se você não pratica aquilo, a tua fé não é autêntica. Não bate com o que o cristianismo prega, o que o evangelho ensina, entende? Então, a prática do amor, pastor, mas é tão difícil, eu acho assim, mas a prática do amor é a nossa fé, é o que dá o fundamento da nossa fé. Então, por isso que nós temos que lutar com isso e para isso. Né? Não é fácil, mas precisamos fazer. Senão nós estaremos realmente praticando a fé e que nós dizemos que somos, né, cristãos. Então, se você não ama, tem dificuldade de amar o teu próximo, ore para que o Senhor te ajude. Porque senão você não está tendo uma fé autêntica. Nós precisamos ter essa fé autêntica. E a recorrência desse conceito ao longo da epístola não é casual, mas é um contraste intencional com os hereges. Aqui é onde a gente vai falar sobre daquele contraditório, parece, né? Esses hereges que propagam o erro ao negar a encarnação de Cristo, que está em 2 João 7. Para o apóstolo, essa convicção não é transitória, mas é eterna, pois está em nós e para sempre estará conosco. O mandamento essencial à senhora eleita e a seus filhos, que é o item Jair 1.3.1. A autoria dessa epístola é coerente com a da primeira carta de João. Ela é evidenciada pela ênfase recorrente no amor. O apóstolo reforça que não apresenta um novo preceito, mas reafirma um mandamento essencial desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. É a tecla que ele está batendo o tempo todo. Se pegar João, você vai ler de início ao fim, sempre isso. Amém, Senhor. Tem uma parte que ele fala: se você diz que ama a Deus, mas não consegue amar teu irmão, que está próximo de você, mas ama o que você não vê, é mentira. Como é que você consegue? Você que ama a Deus, mas não consegue amar aquele que não vê, e não consegue amar aquele que vê que está ao teu lado. Então você entende? Ele vai estar sempre falando disso, sempre falando em amor. Não adianta você falar: mas eu amo muito a Deus, mas eu odeio falando de tal. Mentira, não ama. Não ama. A demonstração que você ama a Deus não é amar o próximo. Essa é a grande verdade. Porque se você for analisar de nós mesmos, estava falando isso com a Cátia, não temos nada de bom, irmãos. E quando a gente consegue fazer o bem para alguém, é porque Deus através de nós fez. Entende? Então você só consegue amar alguém pelo amor do próprio Deus que está em você, entende? Então não tem como você amar uma pessoa sem o amor de Deus estar em você. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus com todas as coisas. Se você não consegue sair do primeiro, você não vai para o segundo, não vai, não tem jeito. Sozinho a gente não consegue. A gente não consegue. Não sei se é só eu, mas acredito que todos nós. É muito difícil amar, irmãos, as pessoas. Porque você, quando ama, você sempre fica esperando ao contrário. Né? Por exemplo, um amor que você sempre espera ao contrário é um amor de cônjuge. Né? É a pessoa que você casou, você se relaciona, então, se você ama, você quer também um amor recíproco. É natural. Né? Porque se precisar ver, se não há, tem um problema. Né? Acaba existindo um problema. Aí onde há divórcio, separação, essa história toda. Por quê? Acaba seu amor. Só um lado ama. Não funciona. Assim não funciona. Mas outros relacionamentos vão ser um relacionamento conjugal e você às vezes ama o teu amigo, mas ele fala que te ama, mas de verdade não ama.
E o amor cristão, o amor ágape, ele é um amor sem interesse, incondicional. Esse que é o difícil, esse que é o complicado, por esse que nós lutamos. Esse amor ágape, quer dizer, um amor que não depende se você vai me amar ou não. Eu já te amo, assim mesmo. Foi isso que Deus fez por nós. Independente dos amassos dele, ele já nos amou primeiro. E a prova disso foi entrega do seu próprio filho. Quer dizer, a gente vai chegar a esse nível, quando você ama o próximo, você está chegando ao nível de Deus, entende? Porque o amor dele, através de você, alcança outros. Isso que é amor ao próximo. Entende? E hoje o mundo banaliza isso. Cria uma outra coisa que não é amor. Uma paixão, ou um interesse, uma simulação para enganar outros. E Paulo e João vai falar sobre essas simulações, essas manipulações que estão existindo no nosso meio, no meio de Deus. Por isso ele fala que a gente tem que ter cuidado com os falsos, né? Com os enganadores. A tradição cristã, por exemplo, descreve João, já em idade avançada, repetindo constantemente a exortação: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser questionado sobre a repetição, teria respondido: porque isto já basta. Essa insistência reflete a centralidade dessa ordenança na doutrina cristã. Então, amar não é uma doutrina, é uma doutrina cristã. Não é uma coisa, é um dom que Deus ainda vai me dar. Não, é a doutrina, faz parte da doutrina. Você precisa correr atrás disso, você precisa fazer isso. Bom, quando você lembra qual o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Amar Deus sobre tudo, é isso? Com toda a sua força, com todo o teu entendimento, todo o teu coração, com tudo que você tem, corpo, alma e espírito. Você precisa amar a Deus. E esse amar a Deus, ele não é opcional, não, é imperativo. É imperativo, você precisa fazer isso. Se você não praticar isso, você não tem uma fé autêntica. É isso que a gente precisa entender. É uma ordenança. A gente precisa praticá-la. E é um princípio inegociável da fé. Não existe eu sou cristão, mas assim, vamos lá, esse aqui eu consigo cumprir, essa aqui é a parte que não, né? Então, isso aí você está criando uma heresia, você está criando uma seita. Você acabou de criar uma seita, você está no meio da igreja e criou uma seita só para você, porque você só consegue aceitar partes da Bíblia. Essas doutrinas que eu sigo, mas essas aqui não dá, não consigo. Pastor. É assim que se entendia as falsas doutrinas, na maioria das igrejas se desviam por causa disso. Pegam aquilo que elas acham que é bom no Antigo Testamento, aquilo que acham que é bom no Novo Testamento, parte do liquidificador e cria uma heresia cristã. Exatamente. Nós estamos cheios disso aí, cheio. É só você apelar por aí ver. Começa pelo nome das igrejas, né? Tem uns tipos de nome de igreja que é assim, misericórdia. Tem coisas que eu passo assim, olha. Eu não vou lembrar de novo aqui agora, mas até porque eu não vou falar, porque eu não vou. É falta de ética. Mas uns nomes estranhos, entende? Não é como sempre foram, né? Batista, presbiteriana, metodista, você entendia, né? O que estava querendo dizer? Assembleia, aí tem Nova Vida, mas de lá para cá o negócio é muito difícil. Rapaz, é carruagem do fogo, garagem de fogo, não sei o que, é uma coisa de doido. Arca de. Não, tem uma. Delícia, eu vi um que eu acho que era mentira, eu não lembro agora, mas era uma coisa tão absurda, assim. Não, uma pessoa inventou, isso aí não é verdade não. Alguém falou que ela uma placa, eu não vou lembrar o que era, mas era uma coisa tão absurda, que eu cheguei a rir, porque assim, como é que consegue? Como é que a pessoa consegue entrar numa igreja dessa? A própria placa dela não expulsaria, não dá para entrar. Mas eles são justamente isso, que as pessoas pegam aquelas placas que ela concorda e criam uma religião para ela. Diz aí como é.
Tem coisas que são muito doidas, mas essa é a humanidade. Esse é o ser humano complexo. Muitas vezes eu falo, eu sou complicado. Né? As pessoas são complicadas, a humanidade é complicada. Então aí você vê como é que nós estamos sem Jesus, somos totalmente perdidos. Bem, o uso de metáforas, então é uma parte que está no segundo lição que vocês têm. Mas acho que essa parte é interessante. Eu até comentei já antes sobre a utilização da linguagem figurada, né, que João faz, que é o uso dessas metáforas e símbolos é uma característica marcante nos escritos joaninos, especialmente no Apocalipse, em que a retórica e a riqueza simbólica exigem uma leitura atenta para a correta interpretação dos significados. É um dos livros mais difíceis, na minha opinião, para se compreender. Por isso que ele está no final, irmão. Por isso que ele é o último. E quase mexe no quase mexe. Justamente. Por conta da complexidade que ele tem, né? Tá, mas imagina um homem há 2.000 anos atrás, até mais de 2.000 anos, tendo uma visão do final do mundo. Bom, ele não tinha metrô, não tinha avião, não tinha prédios como tem hoje, carros. Então, imagina ele vendo essas coisas. Como é que você acha que ele entenderia? Não tinha inteligência artificial. Muito menos. Computador, não tinha nada disso. Então, quer dizer, como é que um homem que está vendo uma coisa dessa, futuro, bem no futuro, como é que ele ia entender? Para ele realmente é espantoso. Ele tenta trazer isso para uma coisa que ele conhece. Entendeu? Então, por isso que é difícil entender o Apocalipse. Por isso você tem que entender como é que era a vida de João, o que se passava naquela época. Você tem que conhecer a história. Para você, nesse contexto, você compreender por que ele usa essas metáforas, né? Por que ele usa esses símbolos. Porque senão você viaja na maionese também, né? Que realmente nem a gente faz isso fácil, né? Aí a gente começa a ligar isso a outras coisas, a filmes que a gente vê, produzido na Hollywood ou em outros lugares, em que as pessoas pegam, criam as coisas, aí você quer fazer ligação, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Então a gente precisa ter o conhecimento da palavra de Deus e estudar não só o texto, mas também o contexto histórico, né? Para que você possa tentar compreender, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, isso aí é essencial, o que João está dizendo no Apocalipse. Tá? Bem, isso é só para a gente entender o porquê que ele usou essa linguagem figurada de senhora no versículo que nós lemos logo no início do texto bíblico. Apesar da alegria ao reconhecer que parte da comunidade permanece fiel, João faz uma distinção significativa ao afirmar que apenas alguns. Isso aqui é uma coisa bem importante, irmãos. João, logo no início, ele, no versículo, se eu não me engano, no versículo 4, onde ele fala, ele expressa a alegria dele, 2 João 1,4. Fala assim: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Então, aqui, seria que esse detalhe, ele sugere o que? A coexistência dentro da igreja de fiéis nascidos de Deus e de outros que se desviaram seguindo falsos mestres. Então, como eu disse no início, não é uma coisa nova. Falsos mestres, enganadores. Isso é o nosso meio. Nosso meio, quando eu falo, o povo de Deus, né? Todo o povo de Deus, independente da denominação. Você pega aí, por isso que você não pode se surpreender e nem se entristecer quando você pega uma rede social e vê lá um camarada falando um absurdo, ou fazendo uma interpretação, uma parte da Bíblia, separando aquilo, destacando aquilo, sem considerar as outras coisas que ela ensina, e ele criando uma interpretação dele. Aí são coisas assim, uma coisa velha, uma coisa doida. Quem tem conhecimento, não tem conhecimento de tudo, irmão. Mas por já viver no Evangelho há muitos anos,
você acaba com as coisas já estão no DNA, você já não vai mais, não está te engana mais. Mas tem pessoas que são novas, né? Que estão aí novos convertidos, que podem ser enganados por essas pessoas, porque eles não conhecem nada de Bíblia. E hoje, infelizmente, o ser humano cada dia mais se afasta. Né? A prova disso é você olhar para o teu lado, quando é de banco vazio. Então, essa falta do conhecimento, né, da palavra, é que nos faz pecar. A palavra de Deus já fala isso. Eles não conhecer a palavra de Deus, eles pecam. Então, e acaba caindo no pecado por conta de outros, que com outros interesses, mas que estão no nosso meio, se desviaram dos caminhos do Senhor, que fala, o próprio comentarista que fala sobre isso. Coexiste com a gente, ele te dá a paz do Senhor, te abraça, te dá um sorriso, mas já se desviou, porque está ali com outros interesses. E existe isso, a gente sabe que existe. E a gente tem que lutar contra isso. Aí é uma luta que precisa ter sabedoria para fazer. Tá? E a gente vai ver sobre isso no próximo tópico, que vai falar sobre especificamente desse discernimento. Em que nós vamos entrar agora. O relacionamento cristão e a necessidade de discernimento. Embora João ele enfatize repetidamente o amor em suas epístolas, a sua exortação como os falsos mestres é igualmente insistente. A presença desses indivíduos no seio da igreja representa uma séria ameaça à fé, exigindo vigilância e discernimento por parte dos crentes. Então aí a parte que nos cabe, onde a gente precisa pedir a Deus discernimento para saber identificar o trigo e o joio. Aí você lembra lá do texto áureo. A gente precisa o que está escrito lá? Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que já temos ganhado. Então é nesse aí que tem que se preocupar. Aí ele vai falar de três itens. Os enganadores. Esses são os mais fáceis de identificar. Embora fosse o Cristo, o Messias, esperado por Israel, muitos judeus não o reconheceram como tal. João emprega termos contundentes para descrever que aqueles que negam a messianidade de Jesus, chamando-os de enganadores e anticristos. Além da rejeição judaica, os gnósticos, a gente já ouviu falar deles aqui nas outras lições, também negavam a sua verdadeira identidade, considerando apenas uma emanação espiritual. Entre eles, os serentianos, eles ensinavam que Cristo habitou em Jesus, apenas do batismo até a crucificação. Quer dizer, corporou, né? Como se Jesus tivesse recebido a incorporação de Cristo. Como eu falo, o ser humano viaja. É mais fácil acreditar. São coisas que para mim é muito difícil entender. Tem coisas que é muito mais fácil acreditar no que está na verdade do que na mentira que eles acreditam. Porque são coisas muito mais difíceis de acreditar e as pessoas acreditam. Né? É só você ver quem é que nos preside. Não estou falando agora de mundo físico. Né? Quem nos governa. Por aí você tira como é que as pessoas são. Cada um pensa de uma forma, é uma coisa muito doida isso. Mas não vou entrar em política não. Você está falando como é que o pessoal tem a dificuldade de, às vezes, eu tenho dificuldade às vezes de entender a compreensão das pessoas. Né? Mas não é surpresa, isso é desde sempre. Nós somos assim. Além da rejeição judaica, os gnósticos, nós já falamos sobre isso. Essas distorções da verdade, ela ameaça a fé, levando João a alertar que negar Jesus como ungido de Deus é rejeitar sua pessoa como o próprio Evangelho. Se você não tirar essa característica, essa base em que Jesus Cristo veio do próprio Deus, a nossa fé é anulada, não existe. Tudo que está escrito na Bíblia não tem valor, porque todo o fundamento está em Cristo. A própria palavra fala que tem a pedra angular. Se descaracterizar Cristo, acabou o resto.
Por isso que a luta sempre do diabo foi tentar descaracterizar Cristo, porque ele é o fundamento. Se descaracterizou o fundamento, acabou o resto. Entende? Porque todo o resto depende dele. Então, por isso que a luta de João era justamente contra esses falsos profetas, essas pessoas que tinham o espírito de anticristo, justamente para tentar destruir a imagem de Cristo. Então, a luta dele, tanto ele fala insistentemente do amor, como ele fala também insistentemente dos falsos profetas, lutando, fazendo a defesa da nossa fé. Aí vamos entrar na preservação da recompensa. João aqui ele exorta os crentes à vigilância, para que não percam aquilo que conquistaram, mas recebam plenamente a recompensa. Nós já lemos lá em texto. No contexto da epístola, a comunidade havia superado desafios impostos por falsos profetas, que em grande parte se afastaram. Contudo, a perseverança individual continuava essencial para preservar os frutos espirituais adquiridos. Aqui vamos falar de vida espiritual. Vida espiritual é individual, irmãos. A nossa fé, nós adoramos ao Senhor, louvamos a Ele, precisamos da comunidade, a prática da nossa fé é em comunidade, mas o crescimento espiritual é individual. É você e Deus. Só você e Deus. Não tem como, não existe crescimento espiritual coletivo. Pode ser até que cada um individualmente crescendo, vai haver um crescimento coletivo, isso é natural. Mas a vida espiritual depende mais de você do que da igreja em si. Porque cada um vai responder a sua oração individual. Porque senão seria fácil. Aceitei Jesus, agora eu estou salvo. Porque eu faço parte da igreja. Não funciona assim. A gente precisa estar ali, perseverando. Então, essa perseverança ela tem recompensa, mas ela é individual. Ela depende de cada um de nós. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa amar, porque através da oração, do conhecimento da Bíblia que é necessário amar. Aí é a prática, é o dia a dia. E isso vai trazer para você o quê? O crescimento espiritual ou não. Vai depender da forma que você vai agir. A prática do que você está aprendendo. Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, o crescimento espiritual vai depender da tua prática de fé. Porque a própria palavra de Deus fala que a fé sem obras é morte. Quer dizer, precisa ser uma prática. Precisa fazer algo. Então, se a palavra de Deus ensina algo, você precisa praticar aquilo para que você tenha um crescimento espiritual. E você vai estar ajudando no todo, quer dizer, a comunidade da igreja, com o seu crescimento você vai estar ajudando a igreja, porque você passa a ser um influenciador. Entende? É como a igreja muitas vezes fala, os pregadores gostam muito de usar isso. Quando você é como se fosse uma brasa. Se você estiver abrasado, se você juntar com o outro vai pegar fogo também, entende? Então você precisa manter o seu fogo aceso. Isso é individual. Ok? Então nós temos que perseverar com os frutos já adquiridos. A falha do dever cristão. João aqui ele distingue dois grupos dentro da igreja: os que perseveram na fé e os que negligenciam os seus deveres espirituais. A fidelidade do Evangelho, irmãos, ele garante um relacionamento autêntico com o Senhor, enquanto a negligência compromete essa comunhão. O apóstolo ele é enfático ao afirmar que todo aquele que prevarica e não persevera, quer dizer, negligencia, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. A prevaricação nesse contexto refere-se à conduta daqueles que tratam com descaso os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, ele ouve, entra por aqui e sai por aqui. Não desce o coração, não guarda. Então, o cara que vem à igreja é o cara que somente vem aos cultos. Aquela pessoa que só vem aos cultos, mas que não tem em casa, não tem lá fora um relacionamento com Deus, não ora, não lê a Bíblia, não pratica a sua fé, só realmente vem à igreja, ouve. É esse cara que se encaixa nesse outro grupo que negligencia, prevarica, porque os ensinamentos ele não está praticando, então ele só ouve, entra por dentro aqui e sai por aqui. Entende? Então, esse é o grupo que coexiste conosco, e nós temos que ter cuidado para não cair nele.
O verdadeiro ensino cristão não pode ser fragmentado conforme preferências individuais, pois seus preceitos formam um conjunto coeso, que deve ser integralmente seguido. João, ele destaca a bênção reservada aos que permanecem fiéis. Aí ele diz lá em 2 João 9, parte B, esse tem tanto o pai como o filho. Então, nós temos que ter cuidado nós com esse grupo, de não estarmos mudando de grupo, né? Vamos permanecer seguindo os ensinamentos de Cristo, para não cairmos em prevaricação. A precaução contra a influência perigosas. Embora João ele seja conhecido como o apóstolo do amor, ele adverte que certos indivíduos devem ser evitados. Aí aquela contradição que eu falei lá no início, a gente vai ver agora. Como é que é isso? Você tem que amar o meu inimigo, mas João aqui fala que eu preciso evitar algumas pessoas. Como é que funciona isso? Né? Vamos ver. Certos indivíduos devem ser evitados, recomendando que não sejam recebidos em sua casa nem mesmo saudados. Quer dizer, você não ter comunhão. O que ele está falando aqui é bom de ter comunhão, não é de você cumprimentar e dar um bom dia ou boa tarde à pessoa. Não é isso, entende? É ter comunhão, é de ser cúmplice daquela pessoa. Porque quando a gente pensa que não, mas comer junto com uma pessoa, quando você come junto com uma pessoa, você está tendo uma certa comunhão, você está tendo um relacionamento mais próximo daquela pessoa, porque você está sentando para comer junto. Então, comer junto é uma coisa que precisa ter cuidado, porque quem passa e olha, conhece tanto a sua reputação como a do outro, vai fazer o quê? Vai te julgar. Não tem como. Por exemplo, se você tem costume de fazer isso, não faça mais. Mas hoje em dia isso não existe mais, né? Mas, por exemplo, tem um lugar lá, tem um bar, em que lá fica cheio de pessoas que só vão lá para beber o tempo todo. Aí tem uma mesinha lá do outro lado, você vai, senta lá e coloca lá um refrigerante. Para quem passa e olha, às vezes o rótulo do refrigerante não está vendo claro que está olhando. Ele vai olhar e vai pensar que é uma cerveja. Se for um Guaraná, então vai parecer que é uma cerveja. Se tiver um outro camarada sentado junto contigo bebendo uma cerveja, o que vai acontecer? Pô, fulano de tal, o pastor Willis estava bebendo cerveja com o fulano, porque ele sabe que o fulano bebe, mas eu não estava bebendo cerveja, eu não estava nem bebendo nada, mas só estarem juntos, entendeu? Então esse sentar junto, esse receber é justamente evitar isso, porque quando você age dessa forma, você está demonstrando que você tem um tipo de aproximação com aquela pessoa. Não é você cumprimentar, é diferente. Cumprimentar, receber em casa, né? É muito íntimo. Comer junto é uma coisa diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado. É disso que ele fala. E principalmente aqueles que falam o que a Bíblia não ensina. Então, se eu for sentar agora, por exemplo, eu começar a receber na minha casa qualquer um desses falsos profetas que estão aí na mídia, o que está acontecendo? Pastor, primeira coisa, o pastor vai perguntar para mim, pastor, por que você está recebendo fulano de tal na sua casa? Com certeza ele vai me perguntar, porque é estranho. Por que você está tendo com uma pessoa que você sabe que prega uma coisa diferente do que você vive? Primeiro eu vou fazer isso para ter cuidado, para o meu cuidado, para que ele me ama, né? Tem que ter cuidado com o seu membro. E segundo que assim, realmente eu vou estar demonstrando o quê? Se eu recebo na minha casa pessoas que pregam ao contrário daquilo que eu vivo da minha fé. Entende? É diferente, irmão, de você receber um amigo teu que não é cristão. É uma coisa diferente. Mas que tem uma amizade. É diferente. Tá? É bem diferente. Você recebe, é normal, você vai em festa, você recebe pessoas que não são pessoas na tua casa. É diferente. O que ele está falando aqui é de falsos mestres. Né? Eu dei um exemplo aqui de você estar junto com outra pessoa em relação aqui a testemunhar, você dá testemunho da sua vida. Mas o que João está falando aqui é explicitamente sobre os falsos mestres, pessoas que ensinam coisas erradas
e que você não deve nem sentar junto. Daí ele fala aqui que não deve nem. Você tem que evitar até. Como é que ele fala? É isso mesmo, até saudar. Nem saudar, nem dar botinha nem botar. Ele que pega pesado. Pega pesado, João que pega pesado. Ele fala dos falsos mestres. Entende? Não é o caso do teu vizinho lá que não professa a tua fé. De repente ele professa uma outra fé. Não é isso? Não quer dizer isso? Porque como é que você vai alcançar a vida dele se você não falar com ele, nem cumprimentar? No dia que você fala de Jesus para ele, fala assim: você tem que falar comigo, cara. Está falando aqui agora. Não, é diferente. É de pessoas que você sabe que pregam contrário à tua fé, está o tempo todo ele lutando contra você, aí você vai andar com ele, vai cumprimentar ele, vai dar a mão a ele. Não. Você vai estar concordando com ele. Não mesmo. Esse você tem que evitar. Entende a diferença? Por isso parece contradição, mas são coisas diferentes. E essa orientação não decorre de falta de afeto, mas da necessidade de proteger a integridade da igreja. Entendeu agora? O apóstolo aqui deixa claro que o mandamento do amor não exclui a prudência. Ele, em outras passagens bíblicas, reforça essa instrução, exortando que os crentes se afastem daqueles que promovem divisões e distorcem a verdade. Aí temos em Romanos, temos em Tessalonicenses, temos em Timóteo, Tito, que várias referências que eu não vou dar a tempo para a gente ler. E justamente exorta para a gente se afastar daqueles que promovem divisão, que distorcem a verdade. É essas pessoas que enganam que a gente deve cumprimentar. Entendeu a diferença? Parece contraditório, mas tem que você analisar, são coisas distintas. Entende? Bem, o contraste entre o caráter dos líderes. Já estamos partindo para o último item, o último tópico. Aqui nós vamos ver exemplos do próprio João, tá? De tipos de líderes, caráter de líderes. Gaio, um exemplo de saúde espiritual. Diótrefes, nome difícil de falar, né? A arrogância que corrompe a liderança. E Demétrio, um testemunho digno de confiança. Então ele vai mostrar aqui o contraste desses homens, esse tipo de homens. E é fácil de identificar isso. Graças a Deus, nós hoje não temos esse problema na nossa igreja, irmão. Mas eu já vi isso em várias igrejas. A gente vê e conhece, por a gente ter irmãos, né, em outras igrejas, conhecer pessoas de outros lugares, a gente ouve falar, né, de tipos de líderes que vão se encaixar de acordo com o que eu vou ler. Então vai ter uns que vão ser parecidos com o Gaio, tem outros que vão ser parecidos, infelizmente, com Diótrefes. Tem ainda, infelizmente tem. E vai ter alguns que também serão parecidos com Demétrio. Eu espero que a maioria sejam parecidos com Demétrio e com Gaio, porque esse nome é de ser estranho. Diótrefes, ele era um arrogante, né? E que não deve ser seguido. Vamos entrar aqui no detalhe, então. Bem, Gaio. A terceira epístola de João é endereçada a Gaio, um irmão por quem o apóstolo demonstra profundo afeto. Ele escreve lá em 1 João, em 3 João 1:2: ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. Embora pouco se saiba sobre a sua posição de Gaio na igreja da Ásia Menor, este nome aparece em outras referências, outras passagens bíblicas do Novo Testamento. Tem em Atos, tem em Romanos, tem em 1 Coríntios. Tá? Então, na cultura judaica, saudações costumam incluir votos de saúde. No entanto, João estabelece um vínculo entre a condição espiritual e o bem-estar físico de Gaio. Sua vida de fé inspirava confiança, servindo como modelo para os crentes, especialmente em tempos de instabilidade e afastamento da verdade. Então aqui João ele destaca Gaio para mostrar, né, assim, esse aqui é o verdadeiro líder, esse aqui é o verdadeiro, isso que você deve seguir, esse aqui você tem que espelhar. Por isso que ele traz em destaque,
Entendeu? Ele faz isso de propósito. O João ele expressa grande alegria ao reconhecer a fidelidade de Gaio. Ele usando sua conduta exemplar, onde ele fala assim: amado, prossegues fielmente em tudo que faz, para com os irmãos e para com os estranhos. Então, cara, um bom testemunho. Entende? Não só entre os irmãos, mas também fora. Sua hospitalidade, característica essencial da tua vida cristã, é amplamente recomendado nas Escrituras. Então, quer dizer, o que ele pratica, nada mais é do que a própria Bíblia já ensina. Nós temos que ser hospitaleiros, não é isso? Temos que receber. Receber estranho é complicado. Eu sei, cada dia é mais complicado, né? Muito complicado. Mas ele fazia isso. Não sei qual é a estrutura que ele tinha, irmãos. Não sei, aí depende da estrutura do mar. Você tem uma estrutura que eu falo, que na tua casa, no normal, a gente não tem estrutura em casa para receber estranho. Normalmente você não tem isso. Mas se você, por exemplo, você mora numa pensão onde tem vários quartos individuais, aí você de repente tem uma recepção, você tem como receber estranho, porque vai ter um lugar separado para a pessoa receber, vocês vão se ver quando for almoçar, quando for jantar, num lugar só, mas você tem uma estrutura que te dá essa possibilidade. Tem outras pessoas, então vai depender muito da estrutura. Então eu sei se ele recebesse as pessoas no lugar onde era a igreja, se ele tinha um lugar específico para poder, um dormitório, entende? Então não é você pegar alguém na estranha e levar para tua casa, não é isso. Então a gente tem que também ter essa prudência, entendeu? Mas independente disso, você pode ser hospitaleiro com o teu irmão. Imagina, vamos dizer que vou pegar aqui uma situação. Os irmãos de São Paulo vêm aqui para uma inauguração da nossa sede própria no Rio de Janeiro. No dia que vai acontecer isso. E o dia vem aqui uma caravana, vão ficar aí, vai ser 2 dias de festa. Aí esses irmãos vão ter que ficar na casa de alguém. Aí vai ter que distribuir os irmãos para a casa dos irmãos, cada um vai levar um para a sua casa. Isso é ser hospitaleiro. Entende? Isso é ser hospitaleiro. Receber pessoas. Então, acontece às vezes de, lá em casa, por exemplo, hoje mesmo eu não vou receber uma pessoa, mas é minha irmã. Mas mesmo assim, uma mensagem para mim, poxa, não vou te incomodar se eu passar a noite na tua casa. Claro que não, essa aqui não. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não tem um mínimo de hospitalidade. E a gente precisa aprender que isso também faz parte da vida cristã, ser hospitaleiro. Com pessoas que você possa ser hospitaleiro, né? Com seus irmãos, com a sua família. Pastor, você não conhece a minha família. Aí cada um sabe, né? Conhece a família, sabe o que pode fazer e o que não pode. Mas precisamos lutar para ser hospitaleiros, irmãos. É um ensinamento bíblico. Ok? Então o Gaio não vai fazer nada diferente do que tinha na própria Bíblia. Os estrangeiros mencionados na Epístola eram provavelmente irmãos em viagem ou pregadores itinerantes necessitados de apoio. Além de hospedá-los, Gaio também os apoiava em suas necessidades, provavelmente com recursos financeiros, para que pudessem prosseguir, né, na missão. Então, assim, como eu falei, aqui estranhos para ele aqui, não era a pessoa que se encontrou na rua e vai lá para a tua casa, não. Eram pregadores que eu não conhecia. Como eu falei no exemplo aqui, vem os irmãos de São Paulo que você não conhece. Você sabe que é só da sua igreja, mas você não sabe quem é. Então, você vai dar um apoio, vai dar um suporte, se tiver uma estrutura que você possa fazer isso, né? Então, a ideia é essa, para que você pratique ou aprenda a praticar a hospitalidade. Não é fácil não, é difícil, eu sei. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, pessoas gostam de receber ninguém em casa, às vezes o marido gosta, mas a mulher não gosta, às vezes a mulher gosta, mas o marido não gosta, então tem que ser feita uma coisa aí negociar, concordância, não tem problema. Tá bom? Tem que ter uma coisa, senão depois ela fica feia. Agora nós vamos ao contrário. Já um líder com características, né, de não é cristã. Isso é complicado, né? Mas tem, irmãos. Então Diótrefes era esse. Ao contrário de Gaio, que é elogiado pela sua hospitalidade, amor ao próximo, Diótrefes é repreendido por
demonstrar arrogância e desejo de primazia, aquele camarada nariz em pé, que a gente fala, que gosta de aparecer. E João destaca que ele se recusou a reconhecer a autoridade apostólica. Não. Ele não reconhecia nem João como líder dele. Aquele camarada realmente arrogante, difícil de lidar. Esse tipo de gente. Aí você pensa, mas esse cara não se converteu, não? Ele está em processo. Mas para ser líder deveria ter sido já. Mas existe, não, infelizmente. Porque às vezes o cara, quando chega a ser líder, ele enquanto é membro, ele é submisso, é tal, é tranquilo, aí o cara recebe uma unção, seja qual for, aí ele já se acha, aí já fica arrogante, né? Tem um ditado que diz que se você quer conhecer a pessoa, tem o poder, né? É verdade. Tem pessoas que estão tranquilas aqui, humilde, mas se conseguir ter um poderzinho de nada, o cara vai ficar arrogante. Então, no nosso meio também tem isso, porque é o dever da humanidade. Na verdade, pastor, a pessoa ela não fica arrogante. Ela já é. Ela tem isso. É verdade. Entendeu? Que nem a esponja. Você coloca um líquido nela, tipo assim, a Coca-Cola, textura, e deixa ela ali, você não vai ver. Ela é uma esponja. Você não vai ver. Mas se você apertar ela, vai sair de dentro dela tudo que tem lá. Verdade. Não, é verdade. Então, quando a pessoa ela externa algo, é porque aquilo já existiu dentro dela, entendeu? Bem colocado, bem colocado. Não é que a arrogância, você já era arrogante. Realmente, ele simulava para poder conseguir o que ele queria, aí ele poder demonstrar o que ele é. Tem certas posições, mas você não tem como não demonstrar que você é, porque você vai ser, como a irmã falou, às vezes quando você sofrer uma pressãozinha, você vai demonstrar quem você realmente é. E quer receber a pressão é ser líder de alguma coisa, irmão. É de verdade. Aí você vai demonstrar quem você é de verdade. Foi o que Às aconteceu. vezes também pode acontecer da pessoa não ter uma maturidade Sim. para receber aquele cargo, aquela liderança, ela ainda não está pronta, entendeu? Então ela distorce as Sim. coisas. Ou então ela tem uma visão de liderança distorcida e ela imprime aquilo na vida dela. Não quer dizer que ela seja uma arrogante, ela só está colocando para fora aquilo que ela recebeu. Também tem essa situação. Sim, tem. Principalmente aqueles que crescem muito rápido, né? Muito rápido, né? Não existe crescimento rápido dentro da igreja, espiritualmente falando. Não existe. Nosso exemplo de liderança é Jesus Cristo. Sim. Né? Porque, infelizmente, às vezes não, acontece sempre, a gente pode ver isso, né, em certas denominações, onde os pastores auxiliares, eles imitam a voz do líder. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, a gente tem que ter muito cuidado. Nosso referencial de liderança, como a gente aprendeu no curso de voluntariado que ela fez, né? É Jesus Cristo. Sim. Eu acho que seguir bons exemplos não é ruim, mas tem pessoas que vai metaleiro, ele começa a falar até na entonação da voz do seu líder, né? Tudo bem que se ele pratica o que ele pratica, faz o que ele faz, mas depois começa até gesticular igual, mas se imitar em tudo, né? E o modelo realmente nosso não é nenhum ser humano, o nosso modelo é o Senhor Jesus, essa é a grande verdade. Bem, embora a gente não saiba qual é a função de exercer na igreja, estou falando desse Diótrefes, a sua conduta revela um espírito dominador, compatível com a liderança cristã. Além de ele buscar o protagonismo, ele rejeitava a autoridade de João. Ele caminhou com o Messias, na verdade, João caminhou com o Messias, não era qualquer um, né? E recebeu dele a missão de proclamar as boas novas. Na igreja primitiva, a posição ocupada pelos apóstolos era mais elevada. Desconsiderada, representava uma afronta à ordem estabelecida. Então, a atitude de Diótrefes, nesse contexto, exemplifica um perigo recorrente, especialmente em tempos em que a busca por status e reconhecimento se sobrepõe à verdadeira entrega ao reino. Então, aí, tem pessoas que, infelizmente, confundem as coisas. Né? Esquecem que no reino, quanto maior, mais você recebe. A pirâmide ela é invertida. Né?
quanto mais você recebe honra, né? Recebe responsabilidade, mais você deve servir. E tem outros que não, tem outros que viajam, acho que está no mundo aí. Aí ele usa a pirâmide da forma que a administração, né, usa aí no mundo. Quanto mais de cima, mais você é servido. E no reino é o contrário. O próprio Jesus Cristo demonstrou isso quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele estava demonstrando o que é realmente liderar. Então, Diótrefes ele perdeu essa aula. João ele promete confrontá-lo, reprovando suas ações e palavras hostis. Então, além de rejeitar a autoridade apostólica, ele difamava os irmãos. Ele isolava seu grupo e expulsava aqueles que buscavam comunhão. A sua conduta presunçosa e facciosa contradizia os princípios do Evangelho. Quer dizer, ele era um falso profeta. Ele tinha um espírito de anticristo nele. E olha que ele está falando de um líder cristão da igreja primitiva. Então, isso é desde sempre, irmão. Então, não se assuste com o que a gente vê hoje, porque isso já existe há muitos anos. Né? E para terminar, um outro homem exemplar, Demétrio, que é um testemunho digno de confiança. Diferente de Diótrefes, cuja conduta era reprovável, Demétrio era elogiado por João como um exemplo de integridade. Seu testemunho era amplamente reconhecido, tanto pela igreja quanto pelo próprio apóstolo. Todos dão testemunho de Demétrio. Está lá em João, né? 3 João 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos. A missão, a verdade, ressalta a autenticidade de sua fé e conduta irrepreensível. Quer dizer, seu bom testemunho não era apenas fruto da percepção humana, mas ela estava alinhada com os princípios divinos. Quer dizer, era um homem que praticava aquilo que ele professava, pregava, falava. Ele dava testemunho disso. A própria verdade, a própria palavra era a prova de que ele era verdadeiro. Então, quer dizer, o que é melhor do testemunho do que a própria verdade? Isso é o que João fala de Demétrio. Totalmente inverso ao que Diótrefes é. Homem difícil. Não quero nem gravar isso. Não é um exemplo melhor. Como é Diótrefes? Não coloque esse nome no meu filho, irmão. Esse é aquele que eu não me digo. Coloca Demétrio. Eu conheci Demétrio. Gaio não, conheço Gaio. Gaio eu não conheço. Mas são nomes muito específicos, né? Muito específicos. Se você vê alguém na rua chamado Gaio, pode ter certeza que ele é de crente. É fato. Né? Às vezes eu conheço, quando em outro ministério, a gente faz o trabalho na praça. Então, quando aparecer aquelas pessoas com um nome diferente, bem diferente, tipo assim, Abacuque, não, pode ter certeza que ele te crente. Eu já perguntava, sua mãe é cristã, sua avó? Sabe, era mãe, era desviada do evangelho, mas a mãe ou a avó era cristã. É nomes assim, esses nomes diferentes, não normal, que você lembra da Bíblia, né? Tem pessoas até que colocam o nome do filho, nomes que a gente tem que ter cuidado, né? Coloca o nome do filho de. Como é que era o nome dele? Atos. Não, Atos não é nem nome, né? Atos é um. Atos, eu conheço Atos. Aí a pessoa pega e coloca com TH para ficar bonito, né? Aí Atos. Mas Atos dos Apóstolos não é o nome de uma pessoa. É Atos dos Apóstolos. As ações dos apóstolos. Aí não deixava a pessoa ação, né? Mas é nome, não vê o nome próprio, acabou. Não tem discussão, é gosto. Mas tem, por exemplo, pessoas que colocam o nome do filho de. Como é que chamavam dos filhos de. De Ló? Com a filha? Não era bom? Gente, sei que era uma das nações que. Eu esqueci agora o nome. Eu conheci uma pessoa. Moab. A pessoa fala falando de Moab. A pessoa não sabe o que significa Moab. E não sabe o que significa os Moabitas.
A gente tem que ter cuidado com isso. Né? O cristão, na verdade, o brasileiro, né, não tem esse costume de ver o significado do nome. Eu só passei a ter isso quando foi o primeiro filho, a gente foi procurar um livrinho, né, para ver o significado dos nomes. Mas a gente não cometer essas, né, falhas, né? Porque aí você vai colocar o nome no filho, mas se você for ver o significado dele, a origem, então, são coisas que o brasileiro não se preocupa com isso, mas deveria se preocupar, né? Porque tem um significado. Né? O judeu ele coloca o nome dos filhos de acordo com a característica da criança. Né? Então eles dão um significado a isso. E o brasileiro não vai significar essas coisas não, mas deveria. Porque se a gente for ver, estudar, imagina se a criança depois estuda a Bíblia e começa a dizer, meu nome é Moab. Moabitas nasceu inimigo de Israel, eram filhos de incesto, complicado, né? Aí pode até se sentir mal, mas você não está no nome, a gente tem que ter cuidado. Mas então, assim, esquece esse nome então, né, irmão? Coloca o nome do teu filho e nem deixa eu colocar o nome dos teus amigos de óbvios, não. Bem, queridos, nós terminamos a lição 12, com a exposição 13. Que o Senhor possa continuar nos ajudando a amar, irmãos, porque essa é a lição de João. E termos cuidado com aquilo que já ganhamos, que já conquistamos. Eu falo de conquistas espirituais, né? Porque, irmãos, a vida espiritual é um degrau. E subir degrau é difícil. Agora, leve o tombo na escada para você ver. Você não rola um degrau só, você rola vários. Então, conseguir depois dobrar de novo é sacrifício. Então, lute, tenha cuidado com a sua vida espiritual, entendeu? Vamos realmente colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui com João. Né? Deus possa abençoar.